Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí. E para começar, nós vamos ler aqui uma página que a Joana de Ângeles indicou para a gente, no livrinho Vida Feliz. Então, ela diz assim: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferência e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, aqui com a nossa querida Joana de Ângeles, enviando essa mensagem, nós iniciamos o nosso estudo, agradecendo ao Pai, agradecendo ao irmão Jesus, nosso guia, a nossa mãe querida que nos envolve sempre com o seu amor, e aos queridos espíritos bondosos de Dr. Bezerra, de toda a sua equipe, agradecendo toda a proteção, agradecendo o trabalho, essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e sempre aprendendo um pouquinho, né? Quiçá toda essa massa crítica, vamos dizer assim, de estudo, esteja realmente nos ajudando na nossa transformação positiva. Nós sempre pedimos pela nossa comunidade do Andaraí, pelas nossas crianças, jovens, por os responsáveis, enfim, por todos que ali vivem, que passam por uma grande prova. Eles recebam as bênçãos de Maria Santíssima e a vibração do nosso coração, essa reunião e tudo que a gente faz é para eles, em homenagem a eles. Então, muito obrigado. E hoje nós temos a Nádia, que está sempre aqui nesta live, né? Sempre conosco. A Nádia é trabalhadora, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. A Nádia é médium, é a secretária, né, faz parte da diretoria, mas ela é médium, ela é evangelizadora, ela é palestrante, então é uma trabalhadora incansável já há muitos e muitos anos. Então a gente pediu para ela falar sobre uma página muito bonita do Evangelho, do capítulo 25, Buscai e achareis, não é? Que é observai os pássaros no céu. Essa página linda, né, com essas palavras de Jesus, e a Nádia, então, vai trazer para a gente. Nádia, está com você agora. Tá bom. Quero agradecer a todos, né? Agradecer a Juliana que confiou em mim, embora ela tenha falado palestrante, né? Médico. Não, nós somos trabalhadores, aqueles da última hora, né? Tentando aprender cada vez mais essa doutrina que nos traz tanto consolo. Então, obrigada por essa oportunidade, eu que agradeço. Então, eu vou trazer para vocês o nosso tema da noite de hoje é Observai os pássaros do céu. Está no capítulo 25, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É uma passagem belíssima que Jesus nos trouxe e que nós vamos ler juntos essa passagem. Aqui diz: Não acumuleis tesouros na terra,
onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vós inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 6, no item 19 a 21 e 25 a 34. Lembrando que Jesus trouxe essa passagem no Sermão do Monte, onde ele falava das bem-aventuranças, mas ele não só falava das bem-aventuranças, né? Ele também trouxe essa passagem quase poética, né? Falando para as pessoas mais simples, porque quem ia no Sermão do Monte eram aquelas pessoas mais rudes, os pescadores, os trabalhadores que trabalhavam na agricultura, né? E eles eram até, às vezes, até analfabetos. E eles viviam naquela região mais pobre, né? Não era em Jerusalém, Judá, nem nada disso. Era numa região bem pobre, mas que Jesus falava para eles, usando essa simbologia dos pássaros, né? Das flores, do lírio dos campos, para que eles pudessem entender que essa imagem, como nós vamos ver, né, como que eles podiam assimilar, né, aqueles ensinamentos. Então, eu pergunto para vocês, será uma passagem contemplativa que a gente tem que ficar, então, tá bem, vou, como Jesus pediu, ficar observando os pássaros do céu, olhando os lírios do campo, fiscal da natureza e deixar que as coisas aconteçam e que caiam do céu? Como ele disse, né? A gente não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus os proverá. Então, ele quis dizer o seguinte: a providência divina está lá. Ela está sempre providenciando coisas para nós, né? E as nossas necessidades básicas, a gente está sendo saciado. Agora,
Não é aquela contemplação de você ficar observando, é observar o movimento, observar a natureza, né? Os pássaros, eles ficam em movimento. Se a gente olhar os pássaros, é de uma beleza muito grande, porque eles estão voando no céu, né? E eles voam, é muito bonito, é um momento de harmonia, né? Cada hora um toma a frente, né? A gente já viu isso. Então, aquilo é muito legal, porque não tem um líder. Cada hora um vai lá para frente e vai naquele processo harmoniosamente. Assim como o lírio do campo, ele sai lá do lodo, aí ele vem. E até perfume, nem só embeleza a natureza, mas ele até perfume e sai lá de baixo. Mas ele, para sair lá de baixo, ele faz um movimento até penoso, né? Que ele sai daquela semente, daquela lama, e vem trazer para a gente toda aquela beleza, né? E não, e a gente, olhando a natureza, a gente vai ver que tudo tem um movimento, tudo tem uma coordenação. Quando a gente olha para um jardim florido, é de uma beleza, né? De um perfume. As borboletas vêm, né? Tem a polinização e fazem aquele movimento delas, né? As árvores que dão os frutos, que alimentam, né? Então, ele nos convoca a fazer um movimento. Observa e faz a tua parte, porque a providência divina está sempre fazendo a parte dela, sempre trazendo para nós a necessidade básica, né? Então, nós vamos ver aqui o que Jesus quis dizer exatamente com esse texto, né? E ele trouxe, na verdade, um alerta, porque o texto mostra que a gente, às vezes, sofre de ansiedade. E essa ansiedade, ela nos traz um problema muito sério. A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa e ela falou o seguinte, que a ansiedade ela é um problema muito sério no mundo atual. Existe no mundo uma ansiedade crescente, que já virou caso de saúde pública, que não era antigamente. E que o Brasil está no ranking de maior causa de ansiedade no mundo. Existem 18 mil brasileiros com ansiedade. Não, mas há umas outras pesquisas que não são da OMS que falam que são mais, né? Falam até em 63%. Mas como eu não conheço essas pesquisas, eu trouxe da OMS, né? Então, a OMS, ela fala justamente isso, que as pessoas precisam. Então, a OMS ela fala que o Brasil lidera o ranking de ansiedade, são 18 milhões. E agora a saúde pública já está cuidando disso. E o que ela define? A OMS define a ansiedade como uma reação emocional que envolve medo e preocupação excessivos, podendo ser uma resposta a situações de perigo real ou imaginário. Quando essa ansiedade se torna persistente e interfere significativamente na vida da pessoa, ela pode causar incapacidade funcional e prejuízo na qualidade de vida. Ela é caracterizada como um transtorno de ansiedade, então isso existe, né? Afeta o sono, traz angústias e depressão. Depois, se continuar, vai até somatizar com dores, dores de cabeça, dor na perna e tal. Esse é o contexto da OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas tem uma visão espírita também
da ansiedade, que ela pode ser vista como um desequilíbrio vibratório, né? Resultante de pensamentos e emoções negativas, como uma consequência do afastamento da fé e da confiança em Deus. E aqui no final ele dá um alerta, né, que a ansiedade precede sempre uma ação de cair. Então, por que a gente trouxe a ansiedade dentro desse texto? Que eu acho que Jesus trouxe, e é bom que a gente pense nisso. Por quê? Porque há uma corrida ansiosa, né, de uma ambição desmedida entre as pessoas, materialmente falando, né? Então, essa ansiedade, ela está sendo cuidada, está sendo estudada, né? E está sendo agora motivo de saúde pública. Então, os hospitais já estão trabalhando a pessoa que é excessivamente ansiosa, né? E o que mais esse texto nos alerta? Esses são os alertas. As nossas preocupações excessivas. Porque no mundo tereis tribulações, disse Jesus, né? Há preocupações naturais. Nós temos que nos preocupar, sim, né? Se você é um chefe de família, você precisa se preocupar com um trabalho para te prover uma família, uma, um- uma alimentação saudável, né? Um vestuário, uma escola. E sabemos que essas preocupações, por exemplo, uma pessoa da família doente, né? São preocupações cabíveis. E que essas preocupações, quando você tem uma firmeza espiritual, elas não te desequilibram, né? Mas são naturais. Agora, existem aquelas preocupações que você vai deixando ela te dominar. Preocupações que vão fugindo ao seu controle. E preocupações que vão te dando uma tristeza, angústia e um desânimo. Aí ela já vai sendo uma causa também de doenças. E essas preocupações, elas vão trazendo a tal da depressão, né? Que, como o Divaldo falava, a doença do século. Então, o que mais o texto nos alerta? Para as tristezas profundas. Porque a depressão, ela agora, ela é estudada. Tem psicólogo já até no SUS, né? Por quê? Porque as pessoas estão se distanciando da fé. E essa tristeza vai te dominando. E por que ela te domina? Porque você vai deixando aquilo te desanimar, você vai deixando aquilo ir para te levar para baixo, e você vai ficando com essa energia vibratória, essas companhias. Por quê? Porque a tristeza, ela sempre quer companhia. Então, as pessoas que estão à sua volta são pessoas, eu digo no lado espiritual mesmo, né? São pessoas tristes, né? Que vêm compartilhar da sua tristeza, e aí vira uma bola de neve. Não querem que você saia disso para compartilhar com elas as tristezas, fazer companhia. É muito perigoso esse sentimento. As mágoas, a gente se deixar levar por mágoas, porque muitas vezes a gente traz coisas do passado, né? E vai deixando aquela mágoa dominar, até virar uma doença também. Desejos de vingança, isso então a gente devia mesmo, né? O desejo de vingança é um teor vibratório baixíssimo, baixíssimo, né? E aí você pega esses espíritos do seu lado vingativos. Então você fica vibrando nesses contextos da ansiedade, das preocupações, das tristezas profundas, das mágoas,
e desse desejo de vingança. Olha só a sintonia que você não está. Então, quando Jesus nos alerta, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, e acredite na providência divina, é justamente para a gente não sintonizar e não entrar, né, nesses tipos de preocupações excessivas. É um excesso. Tudo aqui é em excesso. Então, qual é a causa disso? A causa vem de um desequilíbrio vibratório, né? A gente não se conecta com o plano espiritual. A gente deixa aquilo vir para baixo de nós, né? A falta de fé e confiança. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio ecológico e vibratório, é um desequilíbrio que a gente precisa pensar, não é? Por quê? Porque é uma negação da necessidade do trabalho e da providência. A gente fica achando que tudo tem que cair do céu e nem tudo cai do céu, né? Então a gente tem que confiar e fazer a nossa parte, fazer uma reforma íntima. Esse que é o cerne da coisa. A gente não quer fazer uma reforma íntima que dói, né? A gente não quer e estamos desanimados para isso. Calma que eu já vou falar de coisas boas, tá? E a percepção da vida, né? A percepção da vida, ela pede para que a gente não fique vivendo de passado, né? E aqui a gente fala muito do problema da reencarnação, né? Então, eu fui buscar um pedacinho do livro Pão Nosso, nesse contexto dessas causas, e ele fala o seguinte, do livro Pão Nosso, capítulo 156, Céu com Céu. É um trecho, tá? Não é todo, não. Quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouro no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos do céu. Então, ele diz: ninguém se engane nesse sentido. É assim que a gente, que o mundo é regido pela providência divina. A gente leu. E aqui eu vou fazer uma pergunta, porque essa percepção da vida a gente tem que ter, porque a gente pergunta aqui, né? Vou perguntar para vocês. Qual o objetivo da nossa encarnação? Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles mesmos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação. Olha aqui, ó, isso tudo aqui, essas causas, é uma expiação que a gente se deixa levar, não é? Para outros é uma missão. E a gente tem tantos exemplos de espíritos missionários, né? Então, mas para nós alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer, preste atenção, todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí
cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós viemos ao mundo para florescer, florescer como a natureza. A gente veio ao mundo para fazer a diferença. A gente veio ao mundo para crescer, para evoluir, para sermos pessoas melhores, né? Então, a gente tem problemas expiatórios, a gente tem problemas, como ele fala aqui, né? Vicissitudes, temos, mas a gente tem que passar pela vicissitude com aquela certeza de que a gente não está sozinho, porque a providência divina está sempre lá, né? Nos angariando, nos auxiliando nesse caminho. Então, todo dia, quando a gente acordar, a gente olhar para o teto e dizer gratidão. Estou mais um dia, né, nessa encarnação, tentando vencer as vicissitudes, mas a gente vencer as vicissitudes com a fé e aquela confiança de que estamos sendo ajudados, de que aquilo é para o nosso crescimento, nesse nosso crescimento moral e espiritual, né? Então, depois dessa reflexão, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Podemos encontrar a felicidade nesse mundo? Podem abrir aí o microfone, que eu vou deixar vocês falar. Podemos encontrar a felicidade nesse mundo depois de todas essas causas que eu falei, de tudo isso que a gente está vendo, que está acontecendo? Eu pergunto, quem quer falar? Podemos encontrar a felicidade nesse mundo? Puxa, ninguém quer falar, tá bem. Falo eu. Sim, sim. Oi. Oi, Fernando, pode falar, corajoso. Podemos encontrar felicidade, sim, apesar sabemos que ela é relativa, mas tudo isso depende da nossa questão evolutiva, quer dizer, do nosso aprendizado, desse tempo que nós dispomos nas nossas vidas, né? No momento em que nós conhecemos a doutrina espírita. Isso nos leva realmente ao nosso crescimento espiritual, sendo que os problemas eles serão sempre existentes nas nossas vidas. Agora, o importante de tudo isso é sabermos como enfrentá-lo, né? No nosso dia a dia. Obrigada, Fernando, pela sua Ô, Nádia, contribuição. Nádia, Oi, podemos oi, encontrar felicidade neste mundo? Sim, sim, através da prática do bem, vírgula, desinteressadamente, e da consciência do dever cumprido. beleza. Sim, nós temos a possibilidade de sermos felizes e realizados nesse mundo. Olha, essa é a resposta dos espíritos. Mas como que a gente vai conseguir isso? Né? O Fernando falou muito bem, a gente tem uma felicidade relativa, mas temos, né? Como podemos desfrutar dessa felicidade? Que, né, não é um estado, nós temos momentos de felicidade, mas podemos ser pessoas felizes, né? Alegres. Aqui ele dá umas dicas, ele diz: amar a Deus, o próximo e a mim mesmo, né? A gente tem que se amar, a gente tem que gostar de nós, mas sempre amando a Deus em primeiro lugar. Agora, Pedro Paulo falou bem, é a prática da caridade. A prática da caridade, como dizia a Madre Teresa, né? Ela nos esvazia dos nossos problemas. Faz que nem a Elzinha, né? A irmã do Pedro Paulo, ela falava assim: olha, problema, eu vou deixar você aqui na minha cama, porque eu preciso sair para trabalhar, e de noite eu venho para resolver. É uma situação, porque você tem vários problemas, mas você tem que saber administrar esses problemas. É uma sabedoria, né? Você vai, resolve uma coisa, daqui a pouco você vem e resolve outra, né? E assim nós vamos. Agora, aquilo, também o Pedro Paulo tinha um amigo que dizia: olha, hoje nada vai estragar meu anjo da guarda. Ele dizia isso, ele jogava para ele
essa observação e dizia: vou viver assim. Então, podiam falar o que fosse, que aquilo não ia abalar, não é? Então, esse é um caminho também. Agora, a prática da caridade, como dizia Maria Teresa, ela é o número um, eu diria assim, para a gente encontrar essa felicidade. Por quê? Porque você se esvazia de você, como a Maria Teresa fazia, e ia pensar no outro. Esse é o processo número um para a gente encontrar a felicidade. Assim, assim mesmo. Né? E a oração e a fé. Né? É aquela confiança na providência divina. Jogar para Deus os teus problemas. Né? Ele vai fazer o quê com os teus problemas? O que faz a providência divina? Ela te inspira, ilumina o seu caminho, te dá uma ideia, né? Então, ela te deu uma capacidade, ela te deu inteligência, te deu talentos, né? Se ela deu tudo isso para os pássaros que não têm a mesma capacidade de nós, o que ela não daria para nós, né? Agora a gente tem que confiar e sintonizar com essa providência divina, né? Porque ela vai prover as nossas necessidades. Só que tem o seguinte: a gente tem que saber o que é necessário e o que é supérfluo, né? O que é essencial e o que nos basta, né? O que a gente quer demais. Essa ansiedade que todo mundo quer agora é porque há uma corrida desenfreada, né? Há um boom de você querer ser belo, né? A mulher, por exemplo. Há uma série de procedimentos, ela tem que ter aquele peso, ela tem que ter aquela pele esticada, ela tem que ter aquela roupa, ela tem que se apresentar daquela forma. E há, assim, uma insatisfação com ela mesma. Por quê? Porque ela não quer, ela não pode aceitar aquilo que não está dentro de um contexto social, digamos assim, né? E causa uma certa ansiedade. Isso causa a beleza, né? Um, uma corrida desenfreada, né? Por um trabalho que você tem que ser o melhor, você tem que tirar a melhor nota na escola, você tem que ser o CEO lá da tua empresa. E isso vai causando em você um excesso. O que faz com que a gente tenha essas ansiedades, essas preocupações, é o excesso, a gente querer e não se contentar com o pouco, a gente quer se contentar, a gente quer ter muito. E isso de querer ter muito, a gente dá em nós uma ambição, um egoísmo. Por que fulano tem e eu não tenho? Né? Dá uma inveja. Eu tenho um carro simples, mas que me atende. Mas fulano tem um carro do ano, né? Por que eu não posso ter também? Aguça uma inveja que não nos faz bem, atinge até a nossa saúde, né? Nós temos o que merecemos. Nós estamos no lugar que temos que estar. É onde a providência divina nos colocou. E a gente tem que ser resignados com isso, porque nós viemos nessa encarnação com vicissitudes, mas nós temos que nos resignar até um determinado ponto. Claro que a gente tem que ter uma ambição, que eu digo até sadia, nós temos que ir em busca de um trabalho, em busca de um estudo, né? Em busca do nosso melhor, melhorar a cada dia. Mas quando isto começa a ser uma, um, uma busca desenfreada, né? Acaba até a gente ficando doente por supérfluos de coisas que a gente quer, gostaria, e não é ainda do nosso da vontade do Pai que a gente tem agora, não é? Nós temos que nos conformar, porque nós temos que viver a nossa vida dentro dos nossos limites.
e dentro do que dos padrões que a gente escolheu nessa encarnação, quando a gente ia reencarnar, né? E tem que também nós temos que pensar no desapego aos bens materiais, porque a gente acaba tendo excessos, e tudo que excede não é bom, não é? Então vamos lá. Equilíbrio emocional. A gente, equilibrado emocionalmente, você vem com uma notícia, olha, fulano fez isso, falaram isso, disseram isso, maledicência, fofoca, ou então pessoas que só falam coisas negativas, ou pessoas que acordam de manhã, ligam o jornal, olha, aconteceu isso assim, um desastre assim, pessoas que só falam disso. Isso vai desequilibrando você. Ao passo que, se você acorda, faz uma oração, né? E procura viver naquele equilíbrio que não dá, né? O dia a dia, horas você está equilibrado, horas você desequilibra, mas você já tem uma noção de como é. Vou retornar através da oração e da fé e da confiança na providência divina. Isso te dá um equilíbrio emocional, que você vai dizer, não, calma aí, vamos fazer a coisa, nós não estamos sozinhos, né? Deus vai prover. Agora, eu sempre gosto de dar um exemplo nisso da moça lá do Pênfico, da senhorinha do Pênfico, lá que ela dava o café da manhã para muitos internos lá, doentes. E chegou 11 horas da noite, não tinha nada, a despensa completamente vazia. Aí chegou a cozinheira e disse, olha, a senhora não sabe, eu não tenho amanhã para fazer o café da manhã. A despensa está vazia, a senhora não está entendendo. O que eu vou fazer? Aí ela falou, calma, confia. Foi lá, fez uma prece, mas uma confiança, que aquilo se materializou, né, Pedro Paulo? Aquilo se materializou. Daqui a pouco, às 3 da manhã, chega um caminhão, deu muito mais e abarrotou a despensa dela. E o café estava ali. Isso é a confiança, isso é a fé, isso é a oração. Olha o equilíbrio emocional dessa mulher, né? Que tem esse exemplo para dar para a gente, né? E muito mais, né? Coisas que nos acontecem, que a gente sabe que a gente está sendo assistido pelo plano espiritual, a providência divina, né? A gente tem aqui a nossa querida Ângela, que chega a gente se emocionar de ver, né, como que a providência divina trouxe ela, que hoje ela está aqui ouvindo a nossa, a nossa fala, com a gente emocionada de ver, né? Por quê? Porque há um certo merecimento, há uma certa sintonia com o plano espiritual, né? Então, quando a gente tem essa sintonia com o plano espiritual, a providência divina vai agir, ela vai trazer para você o equilíbrio. Ela pode não mudar nada, aparentemente nada, mas você vai estar inspirada, né? Você vai estar com um caminho iluminado, né? E com aquela assistência que essa providência sempre nos traz. Foi isso que Jesus veio trazer para nós, né? E aqui a gente vai terminar com um texto do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, que ele fala o seguinte: Jesus, saibamos confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade nesse trecho. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição. Desculpe. Ué? Olha.
na força divina dos séculos. Desculpa. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Nós somos aqueles que estamos começando agora a entender determinadas coisas, a entender o espiritismo, a entender aquilo que Kardec trouxe para nós, né? Os espíritos de verdade, né? Então, nós estamos procurando fazer a nossa parte. Então, não podemos deixar levar por tudo que a gente já aprendeu, né? Já estudou, já tem uma literatura vasta por aí dizendo. A gente não pode se afligir e nem se desesperar, entendendo que a providência divina está sempre do nosso lado, ela está sempre nos abastecendo, ela está sempre nos alimentando. Então, não há o que a gente se desesperar. Não há por que a gente querer nem ambicionar o que nós não precisamos ter, o que não vai nos fazer falta, né? Apenas o básico, mas o básico eles estão ali, nos dando a cada dia. E, para isso, nós temos que ter a gratidão, sentimento de gratidão por tudo que a gente tem recebido nessa encarnação. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês com essa passagem do Evangelho. Nádia, obrigado. E realmente a gente precisa ter essa força, né, essa fé em Deus, porque senão fica muito difícil. Vai haver muitos momentos na nossa vida que a gente vai cair naqueles itens que você colocou, na ansiedade. Então, muitas vezes, uma vez vivendo uma ansiedade muito grande, alguém chegou para mim e falou assim: Você já fez tudo? Então, agora, minha filha, entrega para Deus. E foi uma pessoa que falou, foi tão forte aquilo que eu aprendi. Então, a gente aprendeu a lutar, tudo que a gente precisa, porque é difícil, né? Nós estamos na vida, na sobrevivência, criação dos filhos e tal. Então, são muitos e muitos e muitos momentos na profissão que a gente passa umas dificuldades. Mas aí você vai fazendo aquilo que você precisa fazer. Mas chega aquele momento em que você entrega para Deus. E se você entrega para Deus porque você tem essa fé no Pai e na providência divina. Você sabe, você tem aquela confiança, não. Eu fiz de tudo, mas o Pai vai me ajudar. O que tiver que acontecer, ele vai me oferecer, né? Então, é isso que eu também penso. E eu vou passar, então, a palavra para o Augusto. Cadê ele, Zinho? Estou aqui, estou aqui no Ah, cantinho. tá. Assim, tudo que nos foi dito, né, da nossa querida Nádia, nosso companheiro também que se posicionou muito bem, a gente sabe, através do estudo reflexivo, da experiência das leis de causa e efeito vivida sempre por cada um de nós, a gente tem a esperança, porque a esperança é filha da fé. E essa fé que a gente vai trabalhando através da reflexão, da bondade, da misericórdia divina que nos permite renascer. Quando a gente fala nas provas, nas expiações, eu não gosto muito de usar a palavra merecimento, não. Eu uso a palavra oportunidade. Na realidade, as dificuldades vividas têm como resultado se compreendidas, se refletidas, e se a gente nos libertarmos da autocompaixão, nós teremos ali grandes oportunidades de ter a alegria íntima do dever cumprido. Então, as dificuldades que se vive é o caminho da
redenção, é o caminho da regeneração, porque não há injustiça no reino de Deus. A injustiça é dos homens, nossas, mas o Pai não. Ele nos oportuniza a cada instante com as necessidades da vida de nos melhorar, mas nós precisamos compreender essas necessidades, senão nós vamos nos achar em alguns momentos a pior pessoa do mundo, em outros uma pessoa inesquecível. Não somos nem uma coisa nem outra, somos simplesmente os viajores do tempo com necessidades evolutivas. A perfectibilidade a que Jesus se refere cabe a cada um compreender e trabalhar essa misericórdia absoluta do Pai. Então, muito obrigado, irmã Nádia querida. A reflexão sempre nos atinge, porque nós somos aprendizes. Nós que falamos, nós que estudamos, nós que ouvimos, somos aprendizes. Não passamos disso, mas vamos nos interessar em aprender a lição. Vamos estudar e vamos praticar. Tá, Nádia, querida? Beijo. Passo para a Beijo. Ângela, a mãozinha levantada. Cadê? Eu agradeço muito o lindo estudo que a Nádia fez, mas eu aproveito essa colocação do Augusto, porque realmente a gente viu, Nádia querida, minha irmã, a gente não tem merecimento. A gente tem realmente mais uma oportunidade, sinal de que nós não terminamos a nossa tarefa e a gente está, vamos dizer assim, recebendo uma oportunidade de dar continuidade. Então, a gente vê isso como acréscimo de misericórdia, para que a gente possa continuar. Se a gente não partiu, para a espiritualidade, é sinal de que nós ainda temos tarefas a cumprir. E realmente não é fácil, né? Mas a gente tem muito amparo e aquilo que a gente tem repetido, as bênçãos são mais multiplicadamente maiores do que as dores, conforme está no Evangelho, né? E só para aquilo que você apresentou aí, é muito interessante no sentido de que o nosso grande desafio é o equilíbrio, que todas as vezes que a gente sai do equilíbrio, a gente entra numa situação dessa, né? Isso é o nosso grande desafio. À medida que você foi, descrevendo, a gente foi refletindo a esse respeito. Obrigada, Nádia querida, pelo seu estudo muito bonito. Graças a Deus. Muito obrigada. Agradeço, Ângela. Eu queria passar a palavra para a nossa querida Iara, que está aqui com a gente. Então, Iara, quer falar uma coisinha para nós? Olha elazinha aí. Hoje eu consegui entrar, né? Os netos foram para casa mais cedo. Mas eu acho que depois do Augusto e do que a Ângela falou, realmente eu acho que não tenho mais nada a acrescentar, né? Acho mesmo como a Ângela que é a oportunidade que a gente tem de continuar o trabalho, de que se a gente não partiu é porque a gente ainda tinha tarefas aqui a cumprir, né? Mas a Nádia foi falando aí de ansiedade, de preocupações, mágoas, tristezas, né? E o que eu, assim, lamento muito é que a gente passa pelas dores, passa pelas provas, passa por tudo isso e a gente ainda se depara nos nossos momentos aí, né? Supervalorizando as preocupações, a gente não consegue simplesmente entregar a Deus e dizer, não, tudo há de se resolver, a preocupação chega e fica, né? As coisas que a gente acaba ouvindo daqui e dali, vai guardando uma mágoazinha, eu, infelizmente, não consegui ainda superar isso também, né?
Então, eu acho que é complicado a gente ver que a gente passa pela prova dura e ainda não consegue se libertar, né? Esse é um desafio terrível, né? Mas vamos trabalhando e vamos continuando nas nossas tarefas, e a cada dia que amanhece, como a Nádia falou aí, a gente diz: ó, meu Deus, mais uma oportunidade de trabalho, mais uma oportunidade de eu vencer a mim mesma, né? Porque primeiro é vencer a si mesma, né? Obrigada, Yara, que bom. Alguém gostaria de fazer um comentário? O Ah, Jurema, o Jurema, claro. a Yara, gostei de ver a Yara, e a Yara é um outro exemplo para todos nós, né, Yara? Os desafios que você tem enfrentado, né? Mesmo a gente se encontrando pouco, mas a gente toma conhecimento. Isso aí, você superou isso tudo, como a Ângela, através da fé, né? Então, vocês tiveram fé e conseguiram estar aqui entre nós. Ô, Jurema, essa lição me lembrou de uma música popular que eu não gosto, tá? Deixa a vida me levar. A vida leva eu, né? Não pode ser assim. Claro, quem já viu um videozinho da, o passarinho fêmea alimentando os filhotezinhos, é encantador, é emocionante. A gente vê ali a presença de Deus, entendeu? É. Sem falar em outros animais, e peixes, etc. Entendeu? Então a gente tem que relembrar e saber que não estamos sós, que muitas vezes a gente acha que a prova é dura, é pesada, ela já foi abreviada pelos nossos amigos espirituais. E assim é meu olhar. Muito obrigado, Nádia. Muita reflexão que se passou para a gente, tá? Jesus te abençoe e te ilumine. Obrigada, Pedro Paulo. Eu passo, então, queria muito pedir a Cristina para fazer suas considerações e a prece final. Tá, Cristina? Vou agradecer também a Nádia, tantas reflexões importantes, né? Reflexionar sobre a ansiedade que todos nós passamos atualmente, né? Por problemas da própria sociedade que nos impõe, as redes sociais, né? A convivência intensa que atualmente a gente tem, né? Em todos os lados, no metrô, todo na cidade, em qualquer ambiente, no trabalho. E realmente são desafios, né, que se coloca para nós tirarmos essas energias, essas forças, né, de dentro de nós e termos fé, confiança em Deus. Gostei muito mesmo do estudo, realmente me levou a meditar, reflexionar sobre esses temas, muito necessário, né? Muito necessário essas reflexões para que nós busquemos exatamente a sua conclusão, a fé e a confiança em Deus, que é exatamente o que nos falta quando a gente cai na depressão, quando a gente cai na ansiedade. Isso aí é falta de fé, realmente. Então, a gente tem que procurar trabalhar dentro de nós mais a confiança. É claro que a gente tem aqui alguns expoentes da confiança em Deus, que é a Ângela e a Yara, né? Mas nós aqui também estamos trabalhando essa confiança em Deus, essa fé, cada um com o seu desafio particular, que cada um tem o seu desafio, né? Aqueles desafios que nós temos que vencer. Então, te agradecer. Então, vamos então à nossa prece, né? Elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que ele nos ajude, né, a despertar dentro de nós essa confiança, essa fé que esses seres superiores trazem dentro dos seus corações, Francisco de Assis, Madre Teresa, essa senhora que a Nádia citou, uma confiança completa em Deus, uma confiança completa em Jesus, e que consigamos, né, através do esforço pessoal, vencer esses desafios diários que nós somos submetidos e buscarmos sempre a luz, o amor e a paz. Que essa prece possa envolver todos os corações aqui presentes,
seus familiares, a nossa comunidade do Andaraí e toda a nossa humanidade que está passando agora por grandes sofrimentos. Abençoe Jesus a todos nós, graças a Deus, que assim seja. Obrigada, Cristina. Oi? Olá, Cristina. Obrigada, Cristina. Não, realmente o estudo da Nádia foi bom. Vamos levar isso de dever de casa. Eu queria agradecer a todos. Semana que vem Obrigada. nós temos a nossa querida Aimar Sobreira, lá do Niemeyer, mas também do CES, uma trabalhadora incrível da Comércio, vocês conhecem, e ela vem falar sobre infelicidade relativa. Então, imperdível também. São esses temas, né, que estão muito ligados ao nosso momento atual, à nossa vida, ao nosso dia a dia, aos nossos desafios diários, não é? Então, quero agradecer, mandar um beijão para todos que estavam aqui, Eleonora, a Ivone, o Celeno, Maristela, Cristina, Augusto, Ângela, duas Ângela Garcia, Pedro Paulo, Yara. Como é bom, né? É uma força, gente, é uma energia muito maravilhosa a presença de vocês. Não são muitos, mas acho que é um número muito especial esse. Então, até semana que vem, muita saúde, muita paz para vocês, nesses próximos 7 dias. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Nádia. fica com Beijo, Deus. gente. Beijo, Obrigada gente. aí. Boa noite, pessoal. Tchau, Paciência tchau. em me ouvir. Deus, muito Tchau, obrigada, Yara. Nádia. Bom te Beijo. ver. Eu que agradeço vocês me Yara, ouvirem. muito bom te ver, viu, minha amiga? Tá, boa Feliz. noite, pessoal. Tchau, tchau, Feliz tchau, a tchau, todos. tchau, boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Bye, bye, pessoal.